Interrompemos nossa programação. Interrompemos a nossa programação. Interrompemos nossa programação. Oi, gente! Cá estamos nós para mais um episódio de Interrompemos Nossa Programação, o podcast semanal do Jornal Globo que te conta o que ninguém mais conta sobre a corrida eleitoral. Eu sou a Malu Gaspar. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. Oi pessoal, aqui é o Bernardo Melo Franco. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa estreia. Estamos só começando. Malandro, como sempre, sem caráter, um bêbado que quer dirigir o Brasil. Fala Bernardo, Malu, aqui Marcelo Adnet. Estamos aqui de novo, mais uma semana correndo atrás do Brasil. Será que a gente consegue alcançar o Brasil, Malu? Nunca! Nunca. E o nosso primeiro assunto é a Carta pela Democracia e pelo Estado de Direito, que foi lida nesta quinta-feira em São Paulo e em várias outras cidades do país, em atos que reuniram milhares de pessoas de vários estratos sociais. A carta foi articulada por um grupo de professores da Faculdade de Direito da USP e já recebeu mais de 1 milhão de assinaturas. O presidente Bolsonaro chamou os atos de micareta do PT e os seus ministros foram para as redes sociais para chamar os atos de pequenos comícios de oposição. Esse é o ponto que nós estamos hoje, mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é: e daí? Quais os efeitos disso tudo para a eleição, para as campanhas de Lula e Bolsonaro? Bernardo, eu acho que o simbolismo e a importância desses atos foi grande, mas daí a dizer que eles podem ter algum efeito sobre a campanha vai uma grande distância, você não acha? Pois é, Malu. Olha, eu não quero botar água no chope de ninguém, mas eu sou um pouco cético em relação ao significado, especialmente ao efeito dessas cartas. Sem desmerecer as pessoas que assinaram, que participaram dos atos, me parece um pouco de exagero tentar comparar esse 11 de agosto com a campanha das Diretas Já, por exemplo. Entre outras razões, porque as Diretas Já botaram milhões de pessoas na rua, 1 milhão de pessoas na Candelária, 1 milhão no Vale do Anhangabaú, e esse movimento do Largo de São Francisco foi muito menor. Não teve uma estimativa de público, mas não tinha mais de 10 mil pessoas ali. É claramente um movimento que representa segmentos da elite brasileira, da elite jurídica, da elite intelectual, da elite financeira, mas não chega a ser um movimento de massa. E vem muito atrasado. Acho que esse ponto também é importante. Quer dizer, as ameaças que são denunciadas na carta, elas não começaram ontem. Elas vêm desde a campanha de 2018 da eleição do Bolsonaro. Não foi de ontem que Bolsonaro começou a ameaçar a democracia, a contestar o sistema eleitoral, a estimular manifestações contra o Supremo, pregando o fechamento do Congresso. Isso tudo vem de trás e muitos setores que estão aderindo agora na última hora cruzaram os braços quando era mais importante a participação deles num movimento democrático. Agora, dito isso, é fato também que o Bolsonaro acusou o golpe. Ele, ao criticar tanto essa carta, falar de cartinha, dizer que quem assinou é sem caráter, ele mostra que ele ficou incomodado. E para mim está muito claro que o que incomodou o Bolsonaro não foi a quantidade de assinaturas, não foi o envolvimento da classe média, de juristas, de grandes bacharéis, não. O que incomodou o Bolsonaro foi perceber que nesse momento está começando a haver um desembarque de atores econômicos importantes, simbolizados aí pela Fiesp, pela Febraban, que apoiaram a campanha dele, que se entusiasmaram com aquela agenda liberal, que caíram na conversa do Paulo Guedes e que agora estão começando a desembarcar do governo, faltando aí cerca de 50 dias para a eleição. Então é isso, acho que a carta tem o seu valor, mas a gente tem que tomar cuidado para também não se embrulhar aí na bandeira do Brasil, falar com fervor cívico, dizer que a democracia foi salva, porque a gente ainda tem uma longa estrada até o 2 de outubro, até o segundo turno, se houver segundo turno, e muita coisa ainda vai acontecer. Claro que o Bolsonaro vai tentar responder com as manifestações de 7 de setembro, e acho que o saldo de 7 de setembro vai ser mais importante para a sobrevivência ou não da nossa democracia do que o que a gente viu no 11 de agosto. Eu acho que está rolando em uma grande escala um desembarquezão assim, do bolsonarismo, né? O Bolsonaro estava com apoio muito mais amplo em 2018, tinha assim, vários setores da sociedade na mão mesmo. Isso
a gente está vendo um desembarque de vários setores, aos pouquinhos, ao longo do tempo, né? Tem várias figuras aí públicas que apoiavam o Bolsonaro, hoje já são grandes desafetos, né? Frota, a Joyce, o Dória, né? Porque o Dória agia como alguma pessoa que era contra o Bolsonaro, mas ele foi eleito no Bolsonaro. A própria Fiesp, né? A Febraban, gente dessas entidades que estavam lá. Parece que ele tinha a faca e o queijo na mão, e se cortou com a faca e deixou o queijo cair no chão. Quer dizer, e aí você tem um monte de gente indo embora, o governo se perdendo força, e o Bolsonaro fica nervoso com essas coisas, ele fica alterado, chateado. Então essa carta, eu acho que mexe com os brios dele, né? E também serve para dar uma demonstração de, olha, não é só você que reúne 1.000 motos, 2.000 motos, não é só você que faz motociata e junta uma galera, ó, tem um pessoal aqui também junto. Então é uma queda de braço, é uma coisa, quem tem o brinquedo maior, né? E fica essa rinha de multidão na foto, né? Que não leva a nada, né? Vamos combinar, assim. Publicamente fica essa coisa de... O público gosta disso, ou parece gostar, né? Assim, caramba, tem 5.000 motos numa foto, então esse cara vai ganhar, óbvio, e não quer dizer nada. Também não quer dizer nada se a Carta pela Democracia foi lida por 1.000 pessoas, por 10.000%. E fica realmente essa queda de braço que o Bernardo citou, com uma grande expectativa para o 7 de setembro, né, que é uma data muito marcante, importante para os militares, para o bolsonarismo como um todo, e ele vai, obviamente, tentar demonstrar uma força militarizada nesse 7/9. Mas a Carta pela Democracia é curiosa porque ela mexe aí com os brios, né, do Jair, e é uma tentativa de reação da esquerda também, de mostrar uma força aglutinadora, para mostrar que tem aliança, que tem gente do seu lado. Não, eu acho que é importante comentar aí sobre isso que ele falou, que é uma tentativa da esquerda de mostrar que pode aglutinar a gente, até porque eu fiquei pensando, li seu artigo, Bernardo, e concordo com você, que é uma reação muito tardia, e eu acho que essa reação tardia se dá sim por causa da eleição, né, essa coisa da esquerda de reagir. É óbvio que quem estava lá não era só gente de esquerda, não. Você viu o Armínio Fraga, Pécio Arida, gente insuspeita. Mas tinha, sim, um foco de esquerda, até porque é uma galera que está na oposição ao Bolsonaro. E eu acho que é importante a gente notar que esse atraso se deu em muito porque se subestimou a capacidade do Bolsonaro de reagir eleitoralmente. Na época da CPI da Covid, nós falamos muito na imprensa e outras pessoas, eu fui uma pessoa que falei muito, que eu não entendia porque o PT e outros partidos de oposição não investiam nos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Havia uma coisa assim, vamos deixar ele sangrar até morrer. Que foi o que o PSDB fez na época do mensalão e se deu mal, né? Porque o Lula se reelegeu em 2006. Porque a história mostra que quem tem a máquina, o que eles chamam, os cientistas políticos gostam de chamar de incumbente, sempre tem algum poder de reação. Mas eu acho que também tem uma questão que não é desprezível, que é o fato de que, como você tem as elites reagindo, eu acho que esse recado que foi dado ontem não era um recado só para o Bolsonaro. Se tem gente que se impressiona com elite, empresário e tal reagindo, são os generais. Então eu acho que mais do que dizer, nós queremos a democracia, não sei o que lá, não sei o que lá, o que eles estão dizendo é, olha, não vamos aceitar golpe sem resistência. Isso eu acho que tem uma relevância, cumpre um papel, embora ninguém possa dizer que é o povo na rua, direta já, concordo com você, nem passou muito longe disso, né? Quem estava lá eram movimentos, sindicatos, era muita coisa de sociedade civil organizada, que é importante, né, gente? Quem que chama o povo para a rua quando tem alguma coisa? Mas atrasado, tem a ver com o contexto eleitoral e a gente tem que destacar a importância, mas sempre com esse grão de sal, né? De qualquer maneira, uma coisa que eu acho que a gente deveria comentar aqui, que é consequência desse caldo aí da elite desembarcando e dizendo, generais, espera aí, não vamos parar com essa palhaçada e tal, que é essa costura do acordo que está rolando já há mais de um mês,
do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, que tá todo mundo olhando, e aí fica aquele negócio, uns falam assim, não tem acordo, imagina, essa trégua é uma cascata, não tem armistício, isso é uma besteira. E outros, principalmente do lado do governo, dizendo, vai ter acordo, o Bolsonaro vai parar de falar e vai parar de fazer ameaças à eleição e ao sistema eleitoral. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? A gente já ouviu isso muitas vezes e toda vez que vem essas promessas, o Bolsonaro vai lá no dia seguinte e descumpre. Exatamente. No ano passado, exatamente nessa época do ano, teve a votação no Congresso que derrubou o voto impresso e havia um acordo que o Arthur Lira dizia para todo mundo que ele tinha feito esse acordo com o presidente dentro do Palácio do Planalto. Eu não acredito que haja outro comportamento por parte do presidente Bolsonaro. Como eu disse, ele disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. O que aconteceu? O voto foi derrubado no Congresso, o voto impresso foi derrubado no Congresso com ampla maioria e o Bolsonaro passou a dizer que os ministros do Supremo fizeram lobby, que houve sacanagem, que acabaram dissolveram ou trocaram todos os membros da comissão que votou, então ele perdeu porque foi um outro golpe. Quer dizer, é muito difícil lidar com o Bolsonaro, mas eu acho que uma coisa é isso, eu acho que nada autoriza a gente acreditar no Bolsonaro e Xandão sabe disso, aí eu trago apuração para vocês, ele mandou recados para o Bolsonaro e deixou claro nessa conversa no Palácio do Planalto que eles tiveram na quarta-feira, que ele vai esperar o 7 de setembro para fazer uma iniciativa de boa-fé, porque ele quer saber se o Bolsonaro vai mesmo falar ou não. Vamos lembrar que ele foi chamado de canalha, né? De cima do palanque no ano passado. E aí começa um jogo, né? O Bolsonaro vendo que as elites não querem tumulto, a gente falou disso no último bloco, o Alexandre de Moraes vendo que ele não quer passar como intransigente e fica esse jogo para ver se a coisa engrena em termos de paz. Eu acho que assim, apesar de todo mundo saber quem é o Bolsonaro, é muito importante não brigar com os fatos. A negociação, ela tá acontecendo, a gente tem que ficar de olho, porque eu acho que dessa negociação depende muito mais o rumo da eleição até do que a reação à Carta Democracia, né? Você tem uma situação em que a principal autoridade da eleição, que é o Alexandre de Moraes, é o cara que está relatando o processo de registro da candidatura do Bolsonaro, que é o cara que comanda o inquérito das fake news, das milícias digitais, piscando um olho, tá piscando, foi lá, gestos concretos, foi no Palácio do Planalto convidá-lo para ir na posse dele, e o Bolsonaro dizendo, eu vou ser tranquilo, eu não vou botar militar em Copacabana. Tudo é pra gente ver, mas eu acho que a gente não deve brigar com os fatos, porque o que acontecer a partir desse acordo vai ou justificar o golpe, o Bolsonaro dizer, falaram que iam fazer um acordo, não fizeram, agora eu vou pra cima, não sei o quê, ou então justificar uma paz ali, com o Bolsonaro tentando migrar para uma moderação por razões eleitoreiras, obviamente, mas pode mudar o rumo da eleição. Malu, voltando para a questão das cartas, só queria dizer o seguinte, me incomoda um pouco o clima do fervor cívico, né, da união nacional, agora temos uma frente ampla contra o bolsonarismo e vamos salvar a democracia. Acho que essa visão é muito idealizada. Ontem, um dos organizadores da carta, que é uma figura séria, respeitável, falou ali que foi construída uma união entre o capital e o trabalho em defesa da democracia. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Sabia que você ia comentar isso. Quando eu ouvi, eu pensei, que estará pensando Bernardo Melo Franco? Eu acho que essa visão é muito cor-de-rosa, em primeiro lugar, porque ela encobre a cumplicidade de grande parte do poder econômico com tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, com a escalada autoritária do Bolsonaro, com as ameaças que ele vem fazendo. Muita gente ganhou dinheiro também com isso e agora está desembarcando na última hora. Segundo ponto, também achar que o mundo do trabalho está engajado na defesa da democracia, eu também acho que é uma visão meio cor-de-rosa. E por quê? Porque a maior parte das pessoas não está preocupada com manifesto, assinatura de petição, manifestação
do Largo de São Francisco. As pessoas estão batalhando pela sobrevivência. Então você tem um país com 33 milhões de pessoas passando fome. Para essas pessoas, a agenda econômica, a agenda da inflação, se vai ter comida na mesa, ainda é mais importante do que uma discussão entre democracia e autoritarismo. Então calma lá, acho que é para se comemorar. Você inclusive, chorou, Bernardo? quem está... de jeito nenhum. Teve gente aí cantando hino nacional, né, se emocionando. Eu vi. E fica Enfim. aquele negócio, quem não se emocionou é fascista. Aí fica difícil. E tem uma outra coisa aí também que a gente está assistindo, que é um certo festival nacional de lavagem de biografia, né, gente? Vamos tem combinar. A deputada Joyce Hasselman. Exatamente, a Joyce Hasselman, né, ex-líder do governo Bolsonaro, indo para o Largo de São Francisco para dizer que a democracia está sendo ameaçada, menos, né? Um pouco menos. Tá maravilhoso isso, gente. Em vez de o Brasil virou uma coisa bastante infantil, né, o campo da política, né? O pessoal vendo quem tem um brinquedo maior, né, ameaça velada para cá, ameaça velada para lá. O presidente trabalha para não ser condenado, para não condenarem os filhos, mas ninguém trabalha, ninguém faz nada. Brasil, quem te viu, quem te viu. A campanha está entrando na fase para valer, né? O ato pela democracia foi um dos sinais de que nessa semana nós estamos entrando naquela fase decisiva da campanha eleitoral, aquele sprint final. Além da carta, a gente teve o início do pagamento do Auxílio Brasil turbinado com aumento, houve uma queda nos preços, uma deflação de preço de diesel e outros, e a entrada em cena de um Lula mais palatável aos empresários ao setor produtivo. Todo mundo se movimentando aí para garantir uma posição melhor nesse sprint final. E como não podia deixar de ser, a troca de acusações entre os candidatos escalou um nível a mais. Bolsonaro chamou Lula de bêbado e mau caráter e disse na Febraban que o Brasil não devia dar um novo emprego para um funcionário que já roubou, fazendo referência ao Lula. Da Febraban eu falei, se um funcionário de vocês roubasse por anos o teu banco e você descobrisse ou demitisse, alguns anos depois, se ele batesse a sua porta, você o empregaria de novo? É óbvio que não. E o Lula disse que o Bolsonaro talvez preferisse que a Carta da Democracia fosse assinada pelos milicianos. E, em paralelo, teve a treta das primeiras damas, Michele Bolsonaro e Janja, sobre a questão da liberdade religiosa, de quem é mais temente a Deus, mais cristão, etc. Mas, Bernardo, eles querem brigar, sim, de longinho, né? Porque encarar um debate eleitoral ninguém quis, né? Fugiu todo mundo do debate, né? Pois é, Malu, essa questão dos debates está muito mal parada ainda. Tem a sinalização de que os dois candidatos vão participar do debate da Bandeirantes, em pool com outras emissoras, mas a gente ainda não tem o formato final disso e nem a garantia de que eles vão mesmo, né? Na própria campanha do Lula, eles dizem que estão esperando o Bolsonaro, na campanha do Bolsonaro estão esperando o Lula. A gente não deve se surpreender se nenhum dos dois aparecer na hora, né? Então tem esse problema. A campanha do Lula está claramente tentando dar uma piscadinha para a elite financeira, para a elite econômica que apoiou o Bolsonaro e que, como a gente falou no primeiro bloco, está dando sinais de cansaço, sinais de desembarque. O Lula foi à Fiesp essa semana e acho que esse discurso dele dá muitas pistas aí do que ele está falando nas conversas em portas fechadas. Foi interessante que, de um lado, ele tentou ali encampar alguns pontos da agenda empresarial. Falou, por exemplo, em reforma administrativa, que é um tema que o PT sempre foi contra, porque mexe com o interesse de servidor público, e a gente sabe que os sindicatos dos servidores são uma massa importante ali de mobilização do PT. Nem Bolsonaro mas fez, o Lula... nem Bolsonaro teve coragem de fazer. Pois é, mas o Lula também aproveitou para discutir a relação com os empresários. E isso, para mim, foi um ponto bastante interessante, curioso. Primeiro, ele dizendo que ele fica ofendido quando falam lá de responsabilidade fiscal, porque, olha, só olhar o meu governo, eu nunca fui responsável, e quem é responsável fiscal não precisa de teto de gastos. Então ele já está também fazendo um discurso ali para explicar por que ele vai manter a promessa de acabar com o teto, que, vamos combinar, já foi furado múltiplas vezes pelo governo Bolsonaro. Em segundo lugar, ele reclamou ali que o agronegócio trata ele como um monstro,
né? Usou essa expressão que eu também achei engraçada. E para reforçar o seu argumento de que ele não é tão monstro assim, ele levou ao seu lado o Roberto Rodrigues, que é um empresário importante do setor e que foi ministro da Agricultura no primeiro governo dele. E para completar, o Lula ainda reclamou da adesão do empresariado à Operação Lava Jato. Disse ali, olha, vocês acreditaram naquele fedelho do Dallagnol, nas mentiras que ele contou, ele enfiou tudo isso na cabeça de vocês. Então, se tinha uma expectativa de que o Lula fizesse uma autocrítica de coisas praticadas pelo PT nos governos passados, na verdade o que o Lula está cobrando é uma autocrítica da elite financeira, que agora está se mostrando mais interessada em ouvi-lo. E claro, não tem bobo nessa história, né, Malu e Adnet? A elite financeira está percebendo que o Lula é líder nas pesquisas, né, e que, como dizia Leonel Brizola, é muito possível que eles tenham que engolir mais uma vez esse sapo barbudo. Agora, você falou na questão das primeiras damas, Malu, acho que esse é um ponto interessante dessa campanha e diferente das campanhas anteriores. A gente nunca viu duas mulheres de candidatos se envolvendo tanto na campanha. A Michele Bolsonaro está sendo tratada como um ativo eleitoral do presidente da República. Ela foi a única a discursar além do Bolsonaro na convenção do PL e ela está investindo muito nessa busca do voto religioso. Nessa semana ela disse lá que o Planalto foi consagrado a demônios no passado, né, se referindo aos governos do PT. Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. E aí a Janja, que também não é bem uma figura discreta e que vem causando já muita ciumeira no PT pelo protagonismo que ela está buscando nessa campanha, pelo fato de até cantar em comício, né, pegar o microfone ali, querer fazer dueto com os artistas, a Janja respondeu e disse ali para Michele Bolsonaro pelas redes sociais que a gente não pode falar em Deus como algo diferente de amor, de compaixão, de paz e de respeito, reclamando de preconceito religioso. Então, acho que essa briga aí das primeiras damas ainda vai dar muito o que falar até o primeiro turno. Adnet, você que entende tudo de jogo de cena aí, qual é o futuro dessa novela? O futuro dessa novela é Michele Bolsonaro senadora. Olha, partido de centro. Acho que de esse centro. É o futuro. Vai romper com o presidente e falar cansei. A Michele tem uma coisa muito forte, ao meu ver, assim. O Bolsonaro é um homem feio, a Michele é uma mulher bonita. Isso, o Bolsonaro é um homem que se diz cristão, né, que se diz um homem de Deus, mas ele fica ali no palco, né, no altar com a mãozinha assim, que nem um segurança, né, com a mãozinha para frente, parado. A Michele não, a Michele vive aquela fé, fica de joelhos, fala em línguas, é uma mulher bonita, é uma mulher que fala também a linguagem de sinais, né? Fala também Libras, né? Então ela tem um apelo muito interessante, que o Bolsonaro tem o apelo da grosseria e da autoridade, ela tem um apelo mais da matriarca, daquela mulher que é subserviente ao marido, mas é muito forte também, é uma figura muito forte. Eu acho que a Michele tem planos Tem políticos. apelo, né? Apelo, tem planos políticos, tem possibilidade de ser uma política independente. Acho que ela sabe... Bela, recatada e da igreja, né, Adnet? Como? Bela, recatada e da igreja, né? Diferente um pouco da Marcela Temer aí no último governo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ela fala com uma mulher evangélica, dona de casa, que cuida da família, que trabalha, que está na periferia das grandes cidades e que tem essa sensação do preconceito. Então, quanto mais rola essa história, eu acho que quando ela fala assim, só eu falar de Deus, quando eu falo de Deus não pode. Eu entendo o que ela está falando, porque de fato eu conheço vários evangélicos e mulheres evangélicas que se sentem excluídas ou vítima de preconceito por conta desse discurso que muitas vezes a gente vê na esquerda e também na mídia, de que tudo ridículo, né? Sendo que rituais são rituais, gente, para qualquer religião, entendeu? Eu não tenho nenhuma. Tudo bem, Malu, mas quem ridicularizou os rituais religiosos essa semana foi a própria Michele,
quando ela postou nas redes sociais um vídeo em que o ex-presidente Lula aparece numa cerimônia de Umbanda, né, que é uma religião de matriz africana, que a gente sabe que tem sido alvo de muita intolerância no Brasil, e ela diz ali, isso pode, né? Eu não posso falar de Deus, mas eles podem fazer isso. Eu não concordo com isso, mas eu acho que esse clima não ajuda a candidatura, especialmente do Lula. Porque, entendeu? Quem vai votar no Lula já vai votar no Lula. O lance aí é como é que você faz com os evangélicos. Então, se você cria um conflito sugerindo que esse tipo de religião é ridícula, é boba, ou é coisa de gente por fora ou nada a ver, você empurra gente que já está na dúvida para votar no Bolsonaro. Eu não acho que é uma tática eficiente do ponto de vista da esquerda, sem contar que até estou falando aqui da própria mídia. Existe um tom na mídia de preconceito, de ridicularização de gente, de evangélicos, em geral. Eu não acho que é todo mundo, tudo isso são generalizações, mas existe sim esse tom, e eu acho que o bolsonarismo explora isso, muito bem explorado, especialmente em cultos, e ela não é boba, como a Adnet falou. Ela falou, tá vendo? Quando eu falo de Deus, não pode, né? Entendeu? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não naturalizar o fundamentalismo. Não, ou seja, não achar que é normal a primeira-dama do país fazer um discurso no qual ela trata a eleição como uma guerra santa. Lógico que não. E diz que tem um lado do bem, outro lado do mal, um lado de Deus, outro lado do demônio. Obviamente que não. Até porque uma coisa é isso. Isso é uma instrumentalização da religião, né? Que a gente tem visto da parte de pastores aí que são muito verborrágicos, né? Que ocupam muito espaço na imprensa, e a gente tem visto pela primeira vez das mulheres dos candidatos se envolvendo nessa discussão. Então, claro, longe de mim incentivar qualquer tipo de preconceito contra qualquer religião. Não se trata disso aqui. Mas acho que a gente tem que ter uma visão crítica sobre a instrumentalização da religião e sobre a participação de pastores que estão ali buscando claramente o engajamento político nas atividades deles e que tem também interesses econômicos por trás desse engajamento político. Vamos lembrar que o Bolsonaro... Aí sim, eu concordo com você plenamente. Aí isso não é religião, isso é política que eles estão fazendo. Aí é outra coisa. E muita gente faz política também para ter benefícios financeiros, isenções tributárias e muitas propostas aí que têm impacto econômico na vida das igrejas e que foram aprovadas com facilidade nesses últimos 4 anos. Realmente, acho que a Michelle aí está fazendo um ato político, está sendo malandra, né? E chamando para si uma religião que tem muito mais adeptos do que o candomblé, né? Os evangélicos são muito mais numerosos do que os candomblecistas hoje no Brasil. Então, ela está basicamente dizendo, ai gente, por que eu tenho que torcer para o Botafogo? Eu não posso ser Flamengo? Né? Ela está dando uma opa. Assim, nossa, que vítima, né? Então é sonsa mesmo, ela é esperta mesmo, tem um projeto ali de poder. E o bolsonarismo ganha muito quando ele traz a discussão da política para o costume. Uhum. Então, assim, a discussão que deveria ser política, deveria tratar de outros assuntos, acaba vindo com uma questão de costume, que é um campo no qual o governo não pode interferir. Eu não vou estar aqui na minha casa não fazendo entendeu? Eu vou ali na esquina fazer um ebó, entendeu? Fazer uma consagração a Exu, e o governo vai falar, não, tá proibido, tá repreendido em nome de Jesus. Não vai fazer isso. Se eu quiser transar com um homem na minha casa, claro, o governo não vai bater na minha casa e dizer, opa, pouca vergonha, hein? Isso aí tá errado, hein? Então, assim, é levar a discussão da eleição para fora da política, para a cultura, para o costume, para o pessoal. E isso é uma tática bastante antiga, né? Teve uma coisa que chamou... Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? A Damares Alves se notabilizou por esse tipo de pregação no governo. Bom, e a mamadeira, né, gente? Não, isso tá aí há muito tempo, desde a mamadeira de pênis, né? A mamadeira de Bilal, até... São muitos recursos, né? A coisa do carnaval, do golden shower... tá sempre buscando uma demonização do outro, né? Dizendo, pô, o outro é errado, eu tô certo, olha aqui. E nós somos um povo, na sua grande maioria, conservador, isso é compreensível, claro, mas as pessoas realmente não notam que um governo não vai, sabe, o governo não é responsável pela nossa vida pessoal.
Agora, Adnet, já que você falou no Flamengo, tem uma coisa interessante que a gente ficou sabendo essa semana, que é a seguinte... Não fale isso nessa semana. Vocês dois... Desculpem, Malu. A Conmebol divulgou as datas das semifinais da Libertadores. E o Flamengo vai jogar no Maracanã no dia 7 de setembro contra o Vélez. Então, eu acho que esse não é um fator de todo desimportante. No dia que o Bolsonaro está querendo fazer a grande mobilização dele no Rio de Janeiro, encher a praia de Copacabana, fazer parada, botar o pessoal dele para subir em cima de tanque, o Flamengo vai jogar pela semifinal da Libertadores. Então, talvez o Flamengo ajude aí a esfriar o golpe, porque eu nunca vi golpe no Brasil ocorrer em dia de um jogo desse Você tamanho. Você está querendo dizer que o Flamengo vai ser mais importante que a Carta pela Democracia? Tô sentindo um tom golpista em você, Bernardo. Mas não. O Flamengo é a única instituição que está funcionando no Brasil. O time democrático é o Corinthians, rapaz. O que você está pensando? É verdade, tendo a concordar. O Flamengo andou bem de mãos dadas ali com Moro, Bolsonaro, fazendo acenos. Agora, o problema, Bernardo, é que o Flamengo usa um uniforme vermelho. Senti a treta. Se o Flamengo vestisse amarelo, ele tem a camisa Papagaio Vintém lá. Se o Flamengo vestisse amarelo, aí eu tenho certeza que o Bolsonaro ia aproveitar disso. O Lula que tinha que ser malandro, né? E fazer uma manifestação perto do Maracanã para aproveitar o vermelho do Flamengo, para aproveitar o vermelho da raça do povo que não aguenta mais o governo de Jair Bolsonaro. Aí vai lá e fala que é tudo petista, né? Tudo petista, galera de vermelho. Beleza. Vamos relançar Flá Diretas, a torcida da época das Diretas Já. Eu tava bolando um negócio aqui que eu acho que a gente está chegando nesse momento da eleição, né, de trocas mais afiadas, né, de embates maiores, né, e cada vez mais 2 candidatos. Eu acho que essa possibilidade de um terceiro está indo para as cucuias cada dia que passa, né. Eu acho que nem o Ciro acredita mais nisso. E o Moro, cadê o Moro? O Moro está na beira da estrada, abandonado, em algum lugar do Paraná, no interior, não sabe nem em que partido tá, uma coisa lamentável. E aí o Brasil vai cada vez mais partir para esse embate de Lula-Bolsonaro. Então eu preparei aqui uma espécie de batalha entre os dois, nesse momento pré-campanha, que a campanha vai começar Quer agora. dizer, não tem debate, o Adnet faz, né, Adnet? Exatamente, se não tiver debate a gente está aqui para fazer. A gente também. faz, gostei. Vamos começar com o Jair Bolsonaro com essa batalha de hip hop. Vamos nessa. Companheiro Bolsonaro, está o hip hop. Disseram por aí que você ia dar um golpe. Ah, Lula, para com isso, qual é? Eu tô sabendo que tu curte um candomblé. Ah, meu companheiro, tu é o diabo, faz heresia. E você com essa carta pra democracia? Eu vou furar o teto de gasto. Isso, sim, amigo, é um troço nefasto. O PT roubou, só tem ladrão. E o Braga Neto, que ganhou mais de 1 milhão. Companheiro, você diz que eu odeio a polícia, odeio os guardas, mas a tua mulher abraçou Guilherme de Pádua. Mas vamos parando por aí. O que o 7 de setembro vai fazer você sorrir. Eu duvido, companheiro, quem diria, eu fico do lado da Carta da Democracia. E assim vai, vamos começar esquentando seus motores, a pancadaria vai comer, vai ser pipoca de um lado com charararapaia do outro, e o Brasil inteiro envolvido. O que é jararapaia, meu Deus do céu? Desculpa. É nada, é a linguagem da Michelle. Tá. Você não lembra do Daciolo? Entendi. Você não lembra do Daciolo fazendo rara? A gente não vai ter nenhum Daciolo esse ano, que parece que o Pablo Marçal saiu também. Não, Daciolo é candidato ao Senado. Vamos inventar um debate com ele, Adnet, vamos chamar. Eu não sei, se tiver mais de 3 candidatos vai ser muito, hein? Pelo andar da carruagem, o Janones fora, talvez agora o Pablo Marçal fora. Ai. Nas próximas semanas prometem, Malu. A gente quer emoção, né? A gente quer emoção. Vamos causar, vamos provocar intriga e fogo no parquinho.
E é isso aí, gente. Assim a gente se despede do Interrompemos Nossa Programação. A gente vai ao ar toda sexta-tarde nas principais plataformas digitais e no site do Globo. Mas para não perder nenhum episódio, já falei, é mais garantido você seguir e favoritar a gente na Amazon, no Spotify, no iTunes, na Deezer, no Google Podcasts, no YouTube ou no Castbox. A produção executiva desse episódio foi do André Miranda, a direção foi da Luciana Malini, o desenho de som e a edição do João Guilherme Lacerda. Eu sou a Malu Gaspar e me despeço dos meus queridíssimos Bernardo Melo Franco. Tchau, Bernardo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. E do Marcelo Adnet. Tchau, Adnet. Tchau, Malu. Tchau, Bernardo. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Tamo juntos na sexta que vem. Tchau, tchau.